tecnologia é parte da estratégia das empresas. É quando a gente vai substituir mão de obra. E aí a gente começa a ter um horizonte mais claro do retorno sobre investimento dessas aplicações. Nós temos muitas tecnologias, mas a questão não é a tecnologia, é a complexidade e principalmente os riscos. E aí você delegar processos da sua empresa que você não confia para um agente, que você não confia 100%, tem um monte de risco aí, né? A gente está falando então de multi-cloud. Nós estamos falando que não vai ter um ganhador, um cliente, uma empresa que está decidindo, ela pode colocar como estratégia clara que vai ser multi-cloud, né? Então, você precisa de uma infraestrutura robusta que mantenha essas aplicações todas no ar, altamente disponível. Tem empresa aqui no Brasil que está realmente muito avançado, está usando já agentes e de fato está, mas tem outras que querem usar, mas se deparam com um ambiente, cada dado está num lugar, está organizado, não tem um processo definido. Eu não sei quais são as que serão extintas. O que eu sei é que quem não souber usar IA será extinto. Bem-vindo ao TGT ISG Cast. Nós estamos estreando esse novo formato de bate-papo com os nossos analistas. Eu sou o Omar Tabachi, sou Managing Partner da TGT ISG. E para quem não conhece ainda a nossa empresa, é uma empresa de consultoria em estratégia de tecnologia e pesquisa de mercado. Nós temos uma dedicação em analisar o mercado fornecedor de tecnologia e, com isso, nós temos um grupo de analistas focados que a gente traz hoje aqui para bater um papo, para a gente explorar temas como... Hoje nós vamos explorar como inteligência artificial, infraestrutura, nuvem, agentes, entre outros tópicos. Vai ser um papo aberto, informal. Espero que todos se divirtam aqui. E aí? Tá bom? Vamos começar apresentando a turma que está aqui comigo, de analistas. Vamos começar com a Adriana. Adriana, você se apresenta? Claro, Omar, obrigada. Bom, eu sou a Adriana Frantes, sou analista da ISG. Eu cubro temas como... AWS, Google, Contact Center e também transformação digital. É um prazer estar aqui hoje para falar com vocês. Cris. Olá, pessoal. Eu sou a Cristiane Tarricone, também Distinguished Analyst da TGT ISG. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esses temas. Você cobre que temas de análise? E eu cobro os temas, os ecossistemas de nuvem, Microsoft e Oracle, e cubro também o futuro do trabalho. Obrigado, Cris. Márcio? Obrigado, Omar. Eu sou o Márcio Tabachi, eu cubro os estudos de IA generativa, Analytics, Advanced Analytics e Salesforce Ecosystem. E sim, ele é meu irmão, como deu para perceber. Essa não é mera coincidência. As semelhanças não são mera coincidência. Obrigado, turma. Eles praticamente eles têm dedicação integral a essas pesquisas, né? Então, eles trazem um olhar global, porque eles participam de grupos globais de pesquisas, mas com um foco muito grande no mercado brasileiro, né? Então, vocês estão estudando o que está acontecendo com cada um dos fornecedores, dos ecossistemas, na realidade, de caso real no Brasil. Vamos começar a bater um papo sobre IA, né? Como não? Até o nosso homem de marketing lá, o Daniel, disse que se eu quiser vender caneta, eu falo que a caneta agora tem um IA. Vou vender mais caneta. Vou começar com você, Márcio. Fala um pouquinho sobre essa palavra aí dos multi-agentes ou agêntica IA, como que isso está evoluindo e o que é realidade no Brasil. Omar, achei engraçado que você falou, né, de vender caneta com IA ou qualquer coisa. A pessoa está chamando isso de AI washing, né? Agora tudo tem AI. Mas, na realidade, não é bem assim. O que a gente está falando de IA agentic, né, ou agentic AI, que é uma mudança, é uma evolução do que a gente chamava de assistentes de IA. O assistente de IA, se a gente pensar aí metaforicamente, o assistente é uma ferramenta que te ajuda, que te auxilia, que gera resposta, gera conhecimento, mas você está supervisionando isso. Ou seja, você tem a capacidade de... Você precisa... questionar aquilo que está sendo produzido no assistente. O agente QA, ele vai ter uma autonomia para tomar decisões. Então, a gente vai ter agentes que vão fazer atendimento ao cliente,
agentes que vão fazer cálculos de segmentação de mercado ou geração de conteúdo sem a supervisão humana. Então, essa é a grande mudança. E por que esse tema ficou chamou tanto a atenção do mercado? Porque acredita-se que esta virada do assistente para o agente é quando a gente vai substituir mão de obra. E aí a gente começa a ter um horizonte mais claro do retorno sobre investimento dessas aplicações. Então, a gente começa a ter menos mão de obra no operacional, começa a economizar com isso, transferir isso com escala para os agentes, e aí a gente começa a ver aí um retorno sobre esses bilhões ou talvez até trilhões de dólares que foram investidos em IA nos últimos anos. Tá? Então, basicamente, é essa a ideia. A gente pensa em IA como pilotar prompt, né? Então, um bom piloto de IA é um bom piloto de prompt. Quando a gente está falando de agente, a gente está eliminando, talvez, substituindo, automatizando o piloto de prompt. Não, você tem prompt também no agente, né? Que seria, no caso, por exemplo, se você pensar um cliente de uma operadora de telecom que entra no agente e faz perguntas. Então, você tem o prompt do usuário, mas ele vai te dar resposta sem ninguém supervisionar aquilo. Acho que eu posso dar um bom exemplo, né? Recentemente, teve um evento importante mundial do Google, e o Google anunciou uma plataforma para desenvolvimento de agentes. Rapidamente, você tem um agente. E aí, um exemplo que eles deram foi bem bacana, né? Era uma loja virtual de jardinagem. E imagina que você está comprando um fertilizante para uma planta sua que tem um determinado problema. Você não sabe se aquele fertilizante é o adequado para a tua planta. Então, você interagia no site, né, e fazia a pergunta. Então, o agente conversava com você. Então, tua dúvida, você quer saber qual é o melhor produto? Me mostra a tua planta. Aí você mostrava a planta, tudo isso convencional, né? Você mostrava a planta. Tô vendo, é uma begônia. Puxa, tô vendo que no seu carrinho você colocou o fertilizante X. Ele é muito legal para a begônia. De fato, vai te ajudar. Como é que você sabe como usar? Não sei. Você pode me explicar como que eu uso esse fertilizante? E o próprio agente explicava. No fim, ele ainda fez uma oferta de um outro serviço atrelado. A pessoa, o consumidor, negociou, falou, não, quanto custa esse serviço? Não, muito caro, pode ser $10. Nesse momento, acabou a alçada do agente. Ele falou, eu preciso falar com o meu supervisor, já volto. Isso derivou para o humano, e o humano autorizou que fosse dado um desconto. Ele voltou, não, tá bom, já tenho ok para você, podemos fechar esse serviço pelo preço que você aqui propôs. Então, numa ligação, ele não só resolveu o problema, explicou como usar e ainda ofereceu um serviço. Foi bem interessante. Upselling, né? E como se você estivesse conversando, se fosse na loja mesmo, tivesse uma experiência muito diferente. Acho que a experiência foi toda diferente. Como se você tivesse ido na loja, tivesse falado com uma pessoa e essa pessoa, de fato, tivesse olhado tua planta e te orientado. Acho que isso fez toda a diferença na experiência. Achei bem interessante. Realmente. E esse é o ano onde estamos vendo no mercado todos falando sobre os agentes. A Microsoft também lançou o Magnetic One no final do ano passado, no mesmo sentido, né, de você ter múltiplos agentes conversando para dar uma solução na ponta para o cliente. E isso é muito interessante. Agora, o que eu acho assim encantador, na verdade, é que tudo isso começou com IA, mas não é tão novo. Começou lá atrás, não é, Márcio? Começou lá atrás e os primeiros assistentes foram colocados no ambiente de futuro do trabalho. E foi um momento muito interessante porque automatizou vários serviços, mas, ao longo do tempo, esses assistentes foram ficando cada vez mais inteligentes. E agora, com a demanda que houve no ano passado do mercado, todos pedindo por soluções generativas, ficou muito mais fácil você tornar aquele assistente um agente e interconectar esses agentes conversando e trazendo a solução fora do escopo de tecnologia.
Então, algo que começou lá dentro de casa, né, como chamamos, né, na área de tecnologia, hoje ele está extrapolando. Então, ele vai para uma solução de venda na ponta, ele vai para uma solução de RH dentro da empresa, ele suporta a área de vendas. Então, hoje, essa demanda... É bem curioso isso, porque todas as plataformas, grandes plataformas do mercado, e vou nomear algumas delas que a gente aqui no ISG conhece bem, então SAP, Salesforce, ServiceNow, todas elas estão embutindo agentes de IA nas suas plataformas para desempenhar diversas funções. Então, hoje, uma empresa que queira adotar IA nos seus processos, ela tem basicamente 3 caminhos. Ela tem o caminho de adotar uma plataforma que tenha a IA embutida. Ela pode construir a sua própria solução ad hoc, e aí a AWS, Microsoft e Google têm um ferramental enorme para você customizar o seu agente. E você pode comprar soluções prontas no mercado, algumas especializadas, né? A gente vê um avanço fantástico na área da indústria química, através da engenharia de moléculas. Então, para quem acompanhou a premiação no Prêmio Nobel, o Demis Hassabis, que foi o ganhador do Nobel de Química, ele ganhou o Nobel de Química porque ele desenvolveu soluções usando IA para a criação de novas moléculas. Então, a gente vê IA permeada em tudo, em todos os processos, até no futebol, até em outras coisas. Então, por isso esse hype. Mas tem um porém nessa história dos agentes. Tem um risco embutido que a gente precisa ponderar, e é talvez por isso que ainda não alavancou da maneira como se esperava. A gente sabe que os LLMs, né, e a Cris mencionou que já existiam os agentes e tal, mas a tecnologia dos LLMs deu um salto qualitativo muito grande. Sim. Elas ainda têm a questão da confiabilidade das respostas. Tá? Eu não vou usar a palavra alucinação, porque alucinação diz respeito a um problema, mas você tem a questão da fidedignidade da resposta, e é um pouco mais abrangente que a alucinação. E aí você delegar processos da sua empresa que você não confia para um agente que você não confia 100%, tem um monte de risco aí, né? Tem um caso que ficou famoso aí nas redes sociais de um programador que pediu para a LLM construir um código e o LLM mandou ele estudar programação. Então, é para evitar esse tipo de resposta que acho que ainda existe uma resistência, que conforme os casos de uso forem tendo sucesso, a gente vai ver uma adoção maior. Eu aqui complementando, né, Márcio, e de fato, assim, acho que isso é uma das explicações. Assim, na prática eu vejo casos, né, que são casos de uso ainda muito triviais, assim, né? Então eu tenho visto bastante caso do uso de Generative AI por exemplo, em tribunais regionais. E para quê? Para sumarizar a informação. Então, os casos de uso que a gente vê, eu contei o caso aí da loja de jardinagem, eles não são, no dia a dia, eles ainda são bastante triviais, assim. E muito voltado para sumarizar, para comparar com decisões do passado, fazer comparações. Então, e aí acho que vai muito, né, ao encontro do que você falou, assim, porque eu acho que ainda tem muito receio, né? Ainda tem uma barreira a ser ultrapassada, né? Para que a gente veja casos de fato mais legais, que agreguem, que a experiência do cliente de fato seja aprimorado por meio desses agentes. Anteontem, eu estava num simpósio de supply chain e a gente discutia o uso de inteligência artificial nos processos de supply chain. E nós fizemos uma pesquisa com o público prévia sobre adoções de tecnologias de algoritmos, de machine learning, que são as grandes ferramentas para a supply chain. E a Digital Twins, por exemplo, né, que é fundamental para você ter no supply chain, seja no teu processo, na matéria-prima, e na escala de pretensão de uso e de adoção, GenAI está na frente. E a gente ficou se perguntando por quê, né? Depois a gente volta para a gente, sai um pouquinho para GenAI, que são temas correlatos, também associado a isso que você falou de sumarização. A minha inferência, porque aí não é baseado em dado, é porque é a fruta no galho baixo, né? A adoção intuitiva, até filosofei, porque associei a geração líquida, é uma coisa que você aprende sozinho, muito rápido. Machine learning, algoritmo, necessita
mais do que 140 caracteres, necessita dedicação, mergulho. Então, assim, a adoção e depois a utilização de agentes, essa interferência, é muito intuitivo, né? Então, acho que por isso acelera. E acelera a gente a acelerar cada vez mais e ler menos. É um pouco, na verdade, todo esse processo de transformação digital, ele começou há muitos anos. Então, obviamente, tem muitas empresas que estão mais avançadas. As que estão mais avançadas, nesse processo, elas conseguem já fazer uso até de digital twins na cadeia produtiva, porque também requer muito, requer engenharia, requer muito uso de machine learning e funciona trazendo realmente ganhos de produtividade. As que chegaram mais tarde no processo de transformação digital, elas se sentem um pouco mais receosas, né? Elas têm ainda um caminho a fazer que poderiam ter feito antes, mas não o fizeram, então fariam agora. Mas, de qualquer forma, o que se está fazendo nesse momento, embora sob os nossos olhos, né, de sermos aí analistas e estarmos estudando e mergulhando nesse mercado, a gente sempre espera as soluções mais relevantes. Mas, de fato, as que já estão, elas trazem ganhos de produtividade do colaborador interno das empresas, né? Porque só o fato de ler, de resumir, soluções como Copilot, soluções que estão no dia a dia de produtividade, elas já começam a mudar o mindset, a mudar a maneira como culturalmente dentro da organização todos os colaboradores interagem. Então, esse engajamento com a tecnologia e essa forma de trabalhar já começa a quebrar paradigmas. E é por isso que, além do hype da IA, a gente entra com a questão da segurança, porque segurança é o que mais está retendo, talvez, muitas das soluções. A gente conversa, pelo menos nos nossos estudos, não é, Adri e Márcio também, nós temos conversado muito, então vemos o quê? Os parceiros nesse ecossistema trabalhando muitas soluções, mas que ainda estão ali na garagem, né? Estão estudando, estão em MVPs, sendo analisadas e avaliadas para o board. Então, o board demanda, certo? A área de tecnologia vai lá na área de negócio e, enfim, procuram um caso de estudo, né, realmente que seja sustentável para montar um modelo, e esses modelos aí esbarram nos riscos que o Márcio comentou. E, com isso, talvez leve-se um pouco mais de tempo do que a gente esperava, né, efetivamente, para que essas soluções mais robustas estejam em produção efetiva. Mas eu não tenho dúvida que ela vai vir. Cada um de vocês cobre uma marca, né? Um fabricante. Então os 3 hyperscalers estão aqui representados: Oracle, AWS e Microsoft. E Google também. Desculpa. Google. E Google também. Já não são 3, são com a Google 4, também aqui representados. A gente, obviamente, dominou ata de reunião, Copilot, o ChatGPT é o que está na boca de todo mundo e deve estar sendo alimentado com um monte de segredo industrial, né? Deve estar todo mundo fazendo e-mail sobre concorrência usando o ChatGPT e abrindo para o mundo. Eu ontem perguntei para o ChatGPT o que eu devo fazer agora. Do nada, foi assim. Ele falou: você deve trabalhar nesse projeto e nesse que são prioridades para você. Ele sabia exatamente pela minha troca. Eu falei: putz, acho que eu estou pondo muita informação. Mas vocês conseguem ver alguma prevalência de uso de Google, de AWS, de Microsoft? Como é que vocês estão vendo nos casos? Você que é multimarca, né? O Márcio olha mais de GenAI. Não, se alguma das meus colegas aqui apontar um como tendência, eu vou protestar. Já coloco isso. Eu acho que a gente está ainda na infância desse processo. Acho que tem modelo novo vindo toda semana, tem aplicação nova vindo, tem plataforma nova vindo toda semana. E essa tecnologia está evoluindo muito rápido. E dizer quem vai ser o ganhador dessa corrida hoje é muito precipitado. E talvez não haja um ganhador, talvez hajam diversos ganhadores em diversas áreas diferentes. Acho que vale mencionar aqui que a questão essa questão chave ainda da confiabilidade
Os bilhões que estão sendo investidos nisso atualmente estão muito voltados para essa área, para o tal do LRM, né? O Language Reasoning Model, que é melhorar a rastreabilidade, talvez. A rastreabilidade e o processo de raciocínio mesmo. Transparência, né? Transparência, sim, explicabilidade, né? Acho que é o termo que a gente usa. E todo o processo de raciocínio. Então, hoje você tem alguns modelos. O que saiu mais recentemente, o Grok, ele explora muito essa questão do raciocínio. Ele não só te dá uma resposta, mas ele te explica como ele chegou naquela resposta. E aí você pode, interagindo com ele, mudar a opinião dele, né? Colocando outros elementos ou colocando peso em outros elementos da resposta. Então, acho que esse é o caminho. Dizer que tem um ganhador hoje, eu acho muito precipitado. É uma corrida, existem literalmente trilhões de dólares investidos nisso, nos fundos de dinheiro dos fundos de investimento, nas startups, nas novas empresas. O mercado é extremamente dinâmico, é difícil para nós acompanhar tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente vai ver muita inovação muito boa, muita coisa acontecendo e muito ganho de produtividade. Mas vamos com calma, assim, não vamos declarar o vencedor, porque ele ainda não há. Nesse momento. E acho que é arena por arena, você não pode jogar tudo no IA, né? Se a gente falar de desktop, Microsoft, né? Na ponta final do usuário, para fazer ata de reunião, ajudar com texto, e-mail. Talvez a Microsoft que esteja dominando. Mas quando a gente vai para a área de dev, dos desenvolvedores, e aí já entra a AWS forte, o Google forte, o Oracle, né? Quando a gente fala de banco de dados, enfim. Eu acho que não tem uma panela comum, uma vala comum para falar de IA. Eu acho que, do meu ponto de vista, eles são todos líderes e cada um dos hyperscalers tem seu próprio, eu chamo de DNA, né? Não deixa de eu ser. sempre converso com os parceiros e falo assim, não, cada empresa tem seu DNA. E de fato tem, nós sabemos, né? Tem características próprias. Mas o que eu acho que é importante a gente pontuarmos aqui é que realmente eles estão fazendo parcerias. Porque esse universo é gigante. É gigante. Nós estamos falando de trilhões de dólares, como você comentou. Muito investimento, uma briga que não vamos entrar nisso aqui, né? Obviamente, aí muito importante entre os Estados Unidos e China, inclusive com DeepSeek. Enfim, fazendo inferência até no mercado de ações, então isso é super importante. Mas os grandes hyperscalers hoje estão fazendo parcerias, porque a questão de interoperabilidade, né, de alta performance entre as redes no ambiente multicloud é extremamente importante. Então, assim, operar em ambiente de cloud híbrida, realmente com baixa latência é extremamente importante. Então, de novo, as questões de infra, não é, Adriana? De infraestrutura, né? Porque é sempre aquela história, né? Normalmente, todos gostam mais da parte soft da coisa, né? A parte do software, dos sistemas, das soluções. E ninguém gosta da parte, né, de infraestrutura. Afinal de contas, né? Em Ghibli. Desculpe. Fala. Não, conclui, né? Todo mundo gosta dessa parte mais intuitiva, né? Pegar a tua fotografia e transformar do estúdio Ghibli e tal. Mas e fazer as perguntas. Os investimentos em infraestrutura nunca são bem vistos, né? Porque eles somem normalmente, né? E, enfim. Mas nós estamos novamente num momento onde nós estamos vendo investimentos em data centers expressivos no Brasil, o que é, no meu ponto de vista, né, pessoal, bem importante. Afinal de contas, nós estamos trazendo investimentos para o país, novos data centers, oportunidades de emprego. Então, a própria Microsoft comunicou, né, um investimento de mais de 14 milhões em data centers no Brasil. Né? A Adriana também pode falar da AWS, também com investimentos significativos. Então, nós temos que considerar que é um momento importante, né? Do ponto de vista não só de tecnologia, mas de mercado, para o mercado brasileiro. Sim. A gente está falando, então, de multi-cloud, né? Nós estamos falando que não vai ter um ganhador e que esses hyperscalers, quer dizer, um cliente, uma empresa que está decidindo
ela pode colocar como estratégia clara que vai ser multi-cloud, né? Pode priorizar alguma delas como início, como base, mas todo mundo, a grande maioria, vai estar multi-cloud. E já que a gente tombou para a infraestrutura, vamos falar então, fala aí, exato, né? A AWS já investiu 20 bi no Brasil, praticamente 19. E tem mais um monte de coisa vindo aí? A AWS, em setembro do ano passado, anunciou um investimento no Brasil de 10 milhões de reais, né? Para quê? Para justamente expandir seus data centers, sua capacidade, né? Porque quando a gente fala em IA, obviamente a gente tem muito tráfego, muita informação sendo processada. Isso vai crescer. Então, você precisa de uma infraestrutura robusta, que mantenha essas aplicações todas no ar, altamente disponível, que responda rapidamente, ou seja, com uma latência baixa. Então, a AWS ela tem investido no Brasil. E não só no Brasil, né? Você vê a importância da América Latina como um todo, né? Então, a AWS agora, em janeiro, ela inaugurou uma nova região. Só tinha uma região na América Latina, aqui em São Paulo, né, no Brasil, e agora ele tem uma região no México também, com 3 zonas de disponibilidade, com diversos data centers. Então, você vê que essas grandes, elas estão, de fato, investindo para proporcionar essa infraestrutura que é necessário para rodar aplicações que a gente está aí vislumbrando aí de futuro com IA, agentes. A colocação do data center no Brasil, ela é necessária para te dar menos latência ou ela é oportunista por custos? Por que eles estão investindo no Brasil e no México e não no Chile ou na Argentina? Não sei se você tem resposta para essa pergunta, mas... Bom, até onde eu sei, Omar, são as regiões que estão, o Brasil, economicamente tem um grande potencial. Região de demanda. Regiões de demanda, de grande demanda. Então, por isso começou aquilo pelo Brasil. O México tem uma economia que está crescendo bastante. E é muito interessante, né? Quando eles anunciam um investimento desse tipo, aumenta o PIB do país em 10%. Então, a economia local, né, fortalece a economia, os fornecedores. Em geral, esse tipo de investimento que acontece no Brasil e no México vem também com investimentos para fortalecer os talentos, para formar pessoas. Então, tanto no Brasil quanto no México, você também tem essa importância, né, de formar mais profissionais de tecnologia. Então, esses investimentos também vêm nesse sentido, tá? Então, eu acho que são países com grandes demandas e com crescimento econômico, né, com demanda. A própria Microsoft, quando anunciou um investimento em data center, não é somente nos data centers. Eles também pretendem formar 5 milhões de profissionais no Brasil e, para isso, já começaram parcerias com o próprio Senai para poder realmente formar essas pessoas em inteligência artificial. E isso é ganho para o país. E isso 5 milhões? 5 milhões. 5 milhões. É um número expressivo. E é necessário, porque o gap de profissionais para essa área é significativo. É brutal. E nós não podemos deixar de considerar que no Brasil nós temos também um gap educacional importante. Então, essa iniciativa é muito bem vista. Tem geografia? Isso é Brasil inteiro? Tem algum lugar específico que a Microsoft está focando? Não, é de uma maneira geral no país todo, realmente. Mas eu vejo isso com muito bons olhos. Nós temos o próprio Fórum Econômico Mundial, vem sempre apontando a importância de que se invistam em recursos. O próprio perfil do profissional que é requerido para o futuro, ele é um mix não só dos conhecimentos técnicos propriamente ditos, mas também de habilidades, né, habilidades de desenvolvimento, de comunicação, de
de resolução de problemas complexos e de muita curiosidade. Então, realmente vão ser profissionais aos quais vai se requerir muito. Mas nós temos um gap educacional no país que também é bastante significativo e isso é estrutural. Então, assim, eu particularmente, pessoalmente, eu tenho mais de 40 anos em tecnologia. Eu costumo dizer que eu nasci dentro de um data center, né? Ou, ao menos, eu fui educada dentro de um. Então, eu fico muito confortável aí nesse ambiente. Mas, de fato, nós não podemos fechar os olhos para esse gap educacional que temos, mas quando vejo grandes corporações, sejam elas de tecnologia ou organizações de vários setores da indústria, investindo em formação de pessoas, eu acho que só temos a ganhar, né? Já as próximas gerações só têm a ganhar com isso. E é importante para o país, para o desenvolvimento socioeconômico, é importante para as empresas. Sem dúvida. E a gente tem que lembrar, gente, que o perfil desse profissional, né, que vai interagir com a IA, a gente não vai precisar de pessoas só para fazer a IA, desenvolver aplicações, enfim. Vai transformar o perfil de muita gente, de muitas profissões. Então, por exemplo, eu que cubro o contact center, e aí todo mundo me pergunta, Adriana, os agentes, né, do contact center, como é que isso vai acontecer, né? E o que eu percebo é que essas pessoas, elas vão ter que passar por um treinamento. Por quê? Porque o papel desse agente, a pessoa que trabalha no contact center, vai ser outro. Ele vai ter que saber interagir com a IA, com o agente da Generative AI. Ele vai ter que ter um conhecimento de tecnologia. Ele vai ter que saber ter um perfil, talvez, para atendimentos mais complexos, resolver problemas. Então, não vai mudar só. Eu acho que ela vai transformar, sim, a tecnologia. A gente precisa de profissionais capacitados para poder fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que vai mudar o perfil de muitas profissões, de muitos setores. Você quer comentar? Eu acho que assim, muito se fala, né? Quais serão as profissões extintas pela IA e tal. Eu não sei quais são as que serão extintas. O que eu sei é que quem não souber usar a IA será extinto. Né? Seu emprego será extinto. Exato. Né? Ou sua empregabilidade. E acho que muda muito a natureza do trabalho. Né? Você deixa de ser menos operacional e tem que raciocinar mais sobre aquele trabalho que você está realizando. Exato. Então, acho que essa é a grande diferença. Acho que quando há o investimento em qualificação, acho que o país como um todo dá um upgrade de produtividade, né? Exato. Eu discordo um pouquinho, talvez, quando você fala que ele tem que entender mais tecnologia. Eu acho que os 5 milhões da Microsoft vão ter que entender mais tecnologia, porque eles vão estar lá trabalhando com desenvolvimento. Mas ao usuário final, eu e o Márcio estivemos na apresentação de um grande ERP que está implantando, né? Tem uma solução de IA. Você não precisa mais nem saber o ERP. Em vez de eu saber qual é a tela que tem a curva de vendas, que eu tinha que saber navegar, e o campo e o comando, sei lá, ela escreve qual é a venda da Regional Sul nos últimos 3 meses em comparação com a venda do produto B no Nordeste. Escreve assim, em linguagem natural. Eu não preciso mais saber navegar no SAP, Oracle ou qualquer... Você tem razão. Então, assim, diminui, mas só concluindo, Adriana, precisa ter muito pensamento crítico. É isso. Acho que o pensamento analítico e crítico tem que ser desenvolvido. E aquele apertador de botão lá que sabia extrair o relatório para mim, perdeu o emprego. Exato. E é um pouco também o que o Satya Nadella da Microsoft fala, né? Que ele fala que ele enxerga, falando aqui bem futuristicamente, né? Enxerga que o SaaS, o Software as a Service, está com os dias contados, que a gente vai ter só grandes bases de dados e uma inteligência artificial que permeia todos eles, que permite a gente navegar nos dados e extrair a informação do jeito que a gente quiser. Então, essa é um pouco a visão do Satya Nadella. Só que isso vai requerer também de quem está do outro lado mais senso crítico também, né? Porque até a gente chegar lá, né, vai ter muito problema na história, muito tropeço para fazer isso funcionar. Sim. Sem dúvida. Se nós formos olhar para as estratégias dos grandes hyperscalers, eles estão apostando nisso, né? Data centers distribuídos, menores, com alto poder de processamento, logicamente, porque é um requisito da IA.
mas que eles também, você possa ter bases de dados segregadas, né? Cada uma em uma determinada cloud, e as suas soluções, as suas aplicações podem acessá-las de uma maneira mais eficiente, digamos assim. E isso está se realizando, né? A própria Oracle também publicou a recente parceria com a AWS, em setembro do ano passado, e já tem a primeira região funcionando em parceria, quando há uns anos atrás não se imaginava que isso pudesse acontecer. Mas aconteceu e está efetiva. Então, essas parcerias, elas são extremamente importantes do ponto de vista de quem está operando as soluções na ponta. Principalmente sob o ponto de vista de alta performance, como eu já comentei antes, mas a performance é importante, mas, sobretudo, a questão de custos, né, de gestão de custos, igualmente ganha uma escala muito significativa. Então, todos também muito preocupados, os parceiros desse ecossistema, pensando em soluções que realmente permitam uma otimização dos investimentos, uma gestão adequada dos recursos na ponta. Então, acho que isso é uma pergunta bacana. Porque assim, a boa notícia que eu estou ouvindo aqui, a gente tem 10 bi da AWS vindo, tem 15 bi da Microsoft, 25 bi de investimento direto. Ou seja, o Brasil está na mira, a gente está investindo, está gerando emprego, a gente está mudando matriz energética boa que a gente tem para subsidiar esses data centers. Acho que a pergunta, principalmente para vocês duas que trabalham com o ecossistema, o que está mudando? Porque cada uma dessas grandes empresas, eles têm um ecossistema de centenas, né? A Microsoft tem 3 mil parceiros. A AWS também. A AWS chega a 3 mil empresas. Quer dizer, cada uma dessas tem milhares e milhares de empresas que estão sendo impactadas no canal de venda, digamos assim, posso falar que é no supply chain, né? Embora estamos falando de serviço, ou de dados, né? De infraestrutura. O que o parceiro, Microsoft, AWS, Google, Oracle, o que ele está mudando? O que está crescendo? O que vocês veem de grande dinâmica nesses ecossistemas aí? Estou saindo um pouquinho do assunto, mas acho que é legal porque é o nosso matéria-prima do dia a dia a gente trabalhar com esses parceiros, né? Que vai impactar nos clientes finais depois. Bom, Omar, acho que assim, uma coisa que eu vejo, um tema que já não é agora, e aí com a questão da IA, isso se torna ainda mais importante, é que a Cris falou da questão do custo. Então, eficiência operacional nunca saiu da mesa, é uma preocupação que está dia a dia de cada executivo de tecnologia, e agora com a IA ainda mais. Então, por exemplo, todos os fornecedores que eu converso, todos os nossos estudos, eles têm um quadrante de serviços gerenciados, eles têm um olhar de FinOps, de alocação, já tinha isso, continua agora muito forte, alocação adequada de recursos. Então, eu vejo os fornecedores, de fato, fortalecendo essas competências de serviços gerenciados. É algo que a gente vê muito, assim, né? Além, não vou voltar no tema de IA, todos eles estão investindo. A gente tem no Brasil, por exemplo, empresas do Google que já tem a especialização de Generative AI, que foi recém-lançado. Quer dizer, a empresa local conseguiu já ter profissionais qualificados, casos de sucesso são todos auditados. Então, eu vejo o movimento das empresas, os parceiros qualificando seu time, certificando seu time para poder fornecer serviços de IA. Então, eles têm dedicado muito, investido bastante em treinamento e certificação. E acho que continua com serviços muito fortes de gerenciamento, de aplicações, de sustentação, FinOps. Eu tenho visto menos casos de migração para a nuvem, vamos falando aqui de nuvem, vejo muita coisa, não sei como é que a Cris está vendo, modernização de aplicativos,
né, no primeiro ano, que é o 4º ano que eu faço estudo do Google, né, no primeiro ano eu via muito caso de migração lift and shift, pego o que eu tenho, migro, tenho uma pressa para usar a cloud, e aí quando uso começa a ter o custo muito alto, porque eu migrei do jeito que estava, e a minha arquitetura, as minhas aplicações, não modernizei nada, e aí o custo, a conta não fecha, né? Então, hoje em dia eu vejo mais casos de migração com modernização, né, para poder ter uma arquitetura já nativa na nuvem, que possa aproveitar melhor esses recursos. É um outro movimento também. Então, modernização de aplicações, eu vejo, serviços gerenciados com foco em eficiência operacional e os parceiros se movimentando muito para treinamento IA generativa e agentes. E para se treinarem ou para darem treinamento? Para treinarem, para ter especializações, para ter um time certificado. Tá? É o que vai separar os homens das crianças. É isso, porque aí eles certificam, eles se especializam e conseguem as grandes especializações em AWS, em Google. Entendi. Entendeu? E aí um nível de parceria realmente robusto para fornecer esse tipo de serviço. O mercado se movimenta exatamente como a Adriana comentou. Mas, assim, esse é um momento onde existe falta de mão de obra, principalmente em inteligência artificial. Já começou em dados, né? Isso não é novo, porque há pouco tempo atrás tivemos um hype de dados analíticos, que sempre foi importante, mas muitas vezes foi menosprezado ao longo do caminho, né? Mas aí voltou a ganhar a importância que sempre lhe foi devida, afinal de contas, nada existe sem dados, né? E principalmente bons dados, né? Dados curados, né? Digamos assim, mas tratados, anonimizados e tudo mais. Mas, enfim, então, hoje, o que a gente vê? Esses profissionais continuam em falta. Então, a gente acompanha muito proximamente essas equipes, né, em cada um, dentro do ecossistema, principalmente em IA. E essas especializações estão em número crescentes. Então, a gente nota-se, né, Adri, nos líderes, principalmente, eles têm feito muito investimento em termos de ter equipes capacitadas e com especialização nesses temas para que possam, de fato, ajudar os clientes nessas migrações. E a Oracle também, ela chegou, que eu cubro bem proximamente, ela chegou um pouco mais tarde, eu diria, do que os demais na área de cloud, mas com o OCI ela realmente chegou mais tarde, mas aprendeu, né? Fez o trabalho de casa bem feito no momento de construir a sua OCI. Então, acompanhei nos nossos projetos aí do ano passado, você vai se lembrar disso, conversei com muitos clientes efetivos, então está rodando uma cloud realmente com altíssima performance. Com os clientes que eu conversei, quase nenhum teve incidentes. Tem um custo mais competitivo. E num custo super competitivo. Então, os clientes estão realmente questionando, estão fazendo migração, estão fazendo mais modernização, né, com mudança efetivamente da arquitetura, da aplicação, para que se tenha melhores resultados. E eu ainda vejo que é super importante que os parceiros que têm essa capacitação interna de navegar entre os hyperscalers, têm essa competência, né? Eles conseguem navegar os ambientes de AWS, de Google, de Microsoft, de Oracle e ajudar o cliente a manter parte das suas aplicações em cada cloud, mas da mesma forma fazer com que elas conversem de uma maneira bastante sustentável, esses parceiros acabam se sobressaindo, mais do que aqueles que são extremamente especializados em uma ou outra cloud. Claro que toda estratégia depende muito, é muito particular, né, de cada situação. Mas neste momento, onde o mercado é de computação em nuvem e em nuvem híbrida,
tá? E é extremamente importante você também ter essa qualificação. É um pouco fora do tópico de novo, mas como eu que estou moderando, eu falo o que eu quero, né? Você falou nuvem, e a gente vê uma volta para workloads on-premise ou data center privado. Ainda tem. Você acha que isso vai acabar? Vocês acham que vai acabar? Ou quando a gente fala em híbrido, normalmente a gente falava híbrido no sentido de híbrido cloud e on-premise. Né? Quando a gente fala multi-cloud, a gente está falando multinuvem. Eu estou entendendo que o mundo é híbrido, não só para home office, como também para data center, para infraestrutura. O mundo é híbrido, sim. Né? Eu defendo muito essa posição de ser híbrido. Você, dependendo do negócio que você possui, da empresa, da indústria onde se está, e com toda essa gama de nós temos muitas tecnologias, mas a questão não é a tecnologia, é a complexidade e principalmente os riscos, né? Como o Márcio colocou bem, que são necessários. Nós precisamos gerir esses riscos, né? Os riscos de fraude, de segurança, enfim, de soberania, que é um tema também que está super em alta ultimamente. Então, para que se possa gerir soberania, segurança, para diversos tipos de aplicação, né? Aplicações que são críticas para o negócio, você precisa dar uma tratativa. Outras aplicações não necessariamente precisam desse nível de cuidado, de restrição e de criticidade. Então, o mundo hoje é bastante complexo. Então, essas possibilidades estão todas disponíveis e elas precisam ser agregadas dessa maneira, né? Eu tenho dúvida, assim, sinceramente, se o on-premise... Quando você vê, por exemplo, o movimento que o Itaú está fazendo, o Itaú anunciou, Guerra foi lá no reInvent, em dezembro, anunciou presencialmente lá que 100% do Itaú vai rodar em nuvem. Se você pensar que foi uma transformação, assim, na minha visão, assim, talvez sem precedentes, porque pensa, gente, são data centers dos anos 70, com desenvolvimento de COBOL, e é uma indústria, né, de serviços financeiros altamente regulada, dados sensíveis, questões de segurança, e eles estão fazendo um movimento 100% para a nuvem. Então, eu tenho dúvida. Eu acho que eles quebram. Ao anunciar isso, para mim, foi uma quebra de paradigma de que não dá para ser 100% nuvem. Então, eu tenho dúvida, realmente, Omar, se esse híbrido realmente faz sentido, sabe? Porque eu tenho a minha formação em ciência da computação, trabalhei em banco, puxa... Gente, manter o negócio atualizado, os data centers, o banco de dados, tudo atualizado. Você precisava de equipes, era um movimento, assim, era trabalhoso manter tudo aquilo. Subversão, olha... Então, e você deixa toda essa não é mais, né? Na nuvem, toda essa gestão do ambiente, é um ambiente atualizado, com útil, para você garantir que a última segurança, o patch de segurança está lá, está atualizado, o último. É uma gestão para você ter esse on-premise, assim, que você precisa ter equipes, você tem que estar acompanhado, assim, investimento altíssimo. Então, eu tenho muita dúvida. E, para mim, foi uma quebra de paradigma quando você vê um grande banco fazer esse movimento. Então, não sei, eu tenho dúvida. Eu concordo com a Adriana. A minha visão é mais nessa direção. Até porque você citou o caso do Itaú. E os grandes desafiantes de Itaú hoje não são mais os bancos tradicionais, são os bancos digitais que nasceram na nuvem. Bancos digitais, Que nasceram na nuvem. E isso, se a gente pensar no setor de varejo, se a gente pensar em outros setores, também é uma realidade. As nativas digitais são desafiantes importantes às empresas tradicionais. Então, elas têm que se adaptar, sim. E é difícil ficar no meio do caminho, né? Acho que o pior cenário é você migrou parte do teu legado, mas não migrou ele todo, né? Então, você está super moderno numa ponta, mas não está na outra, e aí tem o seu concorrente 100% digital que está lá agindo, servindo o cliente com muito mais agilidade, né?
falando de futuro, talvez, falando desse momento, eu estou entre Cris e Adriana e você, Márcia, assim, eu acho que tem workloads, tem tipos de sistemas e dados que consomem muito, Sim. que não demandam IA, que talvez não tenha uma questão tão séria de segurança e que é muito mais barato e efetivo você deixar num colocation, para a gente não falar em manter um data center, ou deixar num data center tradicional. Então, eu acho que para você tombar o business case, a análise de retorno sobre investimento, para ir tudo para a nuvem, e aí teu custo, você perde o controle, né? Porque é estoque infinito, capacidade infinita. Por enquanto, eu acho que o modelo híbrido vai durar por um bom tempo aí. Ainda nem O modelo híbrido hoje ele é uma realidade. Agora, é incrível, né? Mas dentro de tudo que nós estamos falando, edge computing está crescendo no país, gente. Então, e isso é totalmente... O movimento do Itaú, eu acho que realmente é um divisor de águas. A gente tem que acompanhar para ver como isso vai funcionar. Eu acho que é justamente por essa questão de se sentir, talvez, sentirem-se inspirados, digamos assim, né, pelos bancos digitais, mas, enfim... Embora alguns bancos tradicionais costumem dizer que bancos digitais não são bancos. Eu já ouvi essa piada várias vezes. Vai brincando. Vai brincando. Mas, enfim... Eu brinco, mas meu dinheiro não fica lá. Mas, enfim. Mas, independentemente disso, nós não temos só bancos, né? Tudo depende muito do porte da empresa. E tem muitas... Nós temos que pensar que o Brasil tem dimensões continentais, mas o volume de pequenas e médias empresas no Brasil é extremamente relevante. E nem todos vão 100% para a nuvem. Então, eu acredito ainda que esse modelo híbrido ainda perdure por um bom tempo. Eu não quero esticar demais, mas acho que para pequena e média é nuvem. Para grande, talvez aí o colocation, o data center, é mais efetivo em termos de custos. Mas a discussão é longa. Porque para o pequeno é muito difícil ter um data center. O pequeno vai usar um RP middle market na nuvem, vai usar uma solução de automação de força de vendas em aplicativo. Para o pequeno e médio, é nuvem. Para o grande, talvez algum tipo de solução. Mas, enfim, eu acho que está lá o ponto. A gente já falou bastante, passou rápido, mas a gente já atingiu aí mais de 50 minutos, eu acho. Tem algum ponto que a gente... Para esse tópico, acho que tem um monte de coisa para falar, né? Vocês passam o tempo inteiro estudando o mercado e a gente vai fazer alguns mais depois temáticos, mas tem algum tema que a gente não comentou aqui? Não, eu acho que sim, da minha parte, Omar, é também dizer o seguinte, né? Quando você me perguntou de tendência, agora eu estava refletindo uma coisa que eu não disse, né? É que eu tenho visto também muito projeto de fundação de dados, de organização de dados, de governança, porque a gente, como a Cris falou, né? A gente, às vezes, esquece, mas a gente tem diferentes níveis de empresas, de maturidade. Então, tem empresa aqui no Brasil que está realmente muito avançado, está usando já agentes e, de fato, está. Mas tem outras que querem usar, mas se deparam com um ambiente, cada dado está num lugar, então em silos, não está organizado, não tem um processo definido. Então, também tem muita oportunidade que eu tenho visto de negócios, né? Que o negócio começa, eu quero usar Generative AI, mas na hora do fornecedor entender como é que estão os dados, né, Márcio? Vai lá e faz assim, não, vamos dar um passo, cinco passos para trás, vamos organizar a casa. Então, acho que também tem muita oportunidade ainda por vir aí, não só de Generative AI, mas ela vai trazer outros para essa organização de dados, que eu acho que tem muito projeto para vir disso ainda. Não tem IA sem dados. É isso. Não tem inteligência natural sem informação, né? Nenhuma de pessoa né? pode ser classificada como muito inteligente se não tiver informação e dados. Da mesma forma, não tem IA se não tiver dados estruturados, ainda que trabalhem com não estruturados, né? Mas legal, bem lembrado. Acho que dados valem um bate-papo dedicado, né? Sem dúvida. Cris, algum ponto, alguma conclusão? Alguma coisa que... Não, eu acho que... Bom, é uma curiosidade. Eu estudo, como vocês sabem, psicanálise também.
e já fiz um MBA nisso. E agora estou fazendo um estudo até mais aprofundado. E é extremamente interessante. Existe um filósofo estudioso francês chamado Luc Ferry. Ele escreveu sobre o transhumanismo. E ele fez toda uma dissertação, obviamente, na discussão se nós continuaremos sendo somente humanos ou se a IA também não será inserida nos nossos corpos. E já existem vários institutos de pesquisa como nós falando sobre isso, que nos próximos, até 2030, teremos chips instalados, né, implantados no corpo, mas para aumentar a produtividade dos profissionais. Então, o futuro do trabalho promete, certo? Nós podemos achar que isso é muito futurismo, mas não é, porque nós temos visto como as soluções de Gen AI, principalmente, têm sido muito testadas na área de saúde. Agora, sinceramente, eu não tinha pensado em potencializar a produtividade do ser humano para trabalhar, por exemplo, numa área de tecnologia. Mas isso é possível. Então, enfim, nós temos um futuro bastante desafiador, complexo, mas totalmente novo pela frente. Neuralink está aí, né? Neuralink está aí. Por enquanto. Minhas considerações finais? Isso. Bom, eu acho que assim, acho que uma coisa que tudo que a gente falou aqui não é mais exclusividade da área de tecnologia. Eu acho que talvez esse é o principal ponto para trazer aqui. Hoje, os CEOs, né, acho que tem que estar muito atualizados sobre tudo que a gente está discutindo aqui. Tecnologia é parte da estratégia das empresas, né? Eu acho que essa talvez é a grande mudança de paradigma. A gente, falando das empresas brasileiras que contratam serviços de TI, a gente vê ainda casos onde tem um departamento de suporte. É uma área que ainda não foi trazida para o coração da estratégia. E acho que essa talvez tenha que ser a grande mudança de paradigma das empresas brasileiras aí nos próximos anos. E tirando isso, assim, foi bom, mas foi rápido. Eu acho que não são considerações finais, são considerações iniciais. Exato. Já que se trata do nosso primeiro, vamos pedir para o pessoal que está nos assistindo comentar, pedir temas, né, para a gente extrapolar. A gente vai fazer coisas mais específicas. Daqui para frente a gente pretende trazer CIOs para contar a experiência, trazer fatos reais. Então, a gente está ansioso para ver o que vocês vão ver aí no campo, nas pesquisas de vocês. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar trazendo, em breve, aí temos novidades de casos reais e outras aplicações de tecnologia em negócios. Sempre com um linguajar de negócios, né? Sempre com foco em negócios. É isso. Obrigado quem ficou até aqui. Curte e comente, né? Esse é o final do podcast. De todo o podcast. Considerem se inscrever no nosso canal, porque ao final de cada estudo, além desse podcast, cada um dos autores lança um pequeno webinar de 1 minuto, 2 minutos, contando o resumo de cada estudo, e tem bastante informação útil ali para todos, tá bom? Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Cris. Obrigado, Adriana. Valeu. Obrigada. Obrigada, prazer.